Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula vamos falar sobre a área do quadrado. E hoje nós temos aqui a nossa intérprete, a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem também. Vamos lá? Bom, os objetivos então desta aula serão retomar o conceito de área como uma medida de superfície e ainda resolver problemas envolvendo o cálculo da medida da área por decomposição e composição de figuras. Então veja, antes é importante vocês recordarem alguns conceitos, como por exemplo, você se lembra o que é a medida de um retângulo? Lembram ainda como calcular a medida de uma superfície quadrada? Vamos relembrar? Então veja, a fórmula da área do retângulo vai ser sempre a base vezes a altura, ou comprimento vezes largura, tá? As duas formas estão corretas. Já a área do quadrado, ela pode ser lado vezes lado, ou você ainda pode simplificar ainda mais essa fórmula. Você pode fazer lado ao quadrado. As duas formas estão corretas, ok? Bom, acontece que nem sempre as medidas elas vão vir ou na forma de retângulo ou na forma de quadrado. Às vezes pode acontecer da gente ter que calcular a superfície da área de uma figura assim, por exemplo, que não é nem um quadrado e nem um retângulo. Então, o que fazer numa situação como essa? Bom, nós podemos então fazer o que chamamos de decomposição das figuras. Nós podemos decompor essa figura em quadrados e retângulo. Ou seja, nós vamos fragmentar, nós vamos dividir essa área em duas figuras. Uma figura em forma de quadrado e outra figura em forma de retângulo, ok? Na sequência, nós podemos calcular então separadamente a área desse quadrado, depois a área do retângulo e depois somar para encontrarmos a área total da figura, certo? Lembrando que existem outras formas de fazer essa decomposição, ok? Você poderia, por exemplo, tá, fazer a decomposição aqui. Você poderia traçar um traço aqui, tá? E dividir então essa imagem, essa figura em dois retângulos. Você poderia fazer isso também, tá? A forma como você vai fazer a decomposição, ela é muito pessoal. Então, cada aluno vai fazer de uma maneira, tudo bem? Então, trabalhando ainda com essa decomposição que a professora fez, nós vamos calcular as áreas. Olha só, essa figura 1, ela é uma área de quadrado, forma de quadrado. Por quê? Porque as dimensões elas são iguais. Então, para calcular essa área, eu vou utilizar a fórmula da área do quadrado, que é lado ao quadrado. Como o nosso ladinho vale 2, 2 ao quadrado, 4. Então, a área do quadrado será de 4 centímetros quadrados. E a área do retângulo, hein? A área do retângulo é a figura 2. Então, nós temos base, que vale 4, vezes a altura, que vale 5. Portanto, 4 vezes 5 é igual a 20 centímetros quadrados. Então, significa que a área do retângulo corresponde a 20 centímetros quadrados. Somando essas duas áreas, nós chegamos à conclusão, então, que essa área total aqui, ela equivale, olha lá, né, a 24 centímetros quadrados, tá? Aqui ficou um 4, como vocês estão percebendo, tá? Então, a área total da figura é equivalente a 24 centímetros quadrados, tá? Então, pessoal, nós vamos utilizar muito nesta aula o conceito de decomposição de figuras. Por quê? Como vocês perceberam, nem sempre as figuras elas vão aparecer apenas no formato de retângulo ou apenas no formato de quadrado. Mas nós podemos fazer essa decomposição, tudo bem? Então, agora, vamos para o nosso Praticando 1. Veja esse exemplo. Solange é engenheira cartográfica e foi contratada para realizar o mapeamento de um terreno.
no qual será construída uma escola. Ao lado temos a representação do desenho do terreno feito por Solange. Qual a área total do terreno que Solange mapeou? Então, essas são as informações do terreno e aí vocês vão fazer a decomposição de figuras. Vocês vão decompor esta figura do terreno em quadrados e retângulos, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês calcularem aí a área total desse terreno e na sequência eu volto para a correção.
vamos lá, pessoal. Então, corrigindo o nosso praticando 1. Olha só, né? Então, só lembrando, a professora vai fazer uma decomposição nessa imagem, mas existem várias outras possibilidades de decomposição, tudo bem? Então, a decomposição que a prof fez pode ser assim, ó, pode ser essa possibilidade e pode ser essa segunda possibilidade, tá? Então, você provavelmente ou fez a possibilidade 1 ou a possibilidade 2. E a prof vai corrigir os dois formatos e vocês vão perceber que vai dar o mesmo resultado, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui, nessa imagem, tá? Eu vou ter aqui a figura 1 e a figura 2, tá? 2 quadrados. E aqui, ó, figura 1, figura 2, 2 retângulos, tá? Então, vamos lá. Aqui, na figura 1, tá? Eu sei que esse ladinho vale 82 e esse ladinho também vale 82. Então, vou fazer 82 ao quadrado e, portanto, a gente chega à conclusão que a figura 1, ela tem 6.724 metros quadrados de área, tudo bem? E a figura 2? Olha só, a figura 2, o ladinho dela também vai ser um quadrado, tá? Vamos supor que você queira descobrir, então, qual é o valor desse ladinho aqui, tá? Basta você fazer 103 menos esses 82, que vai dar 21 também, tá? Então, vai ser 21 ao quadrado, que é igual a 441 metros quadrados. Então, nós vamos somar esses dois valores. Nós vamos somar os 6.724 mais o 441 para calcular a área total, tudo bem? Então, somando, nós sabemos que a área total de todo o terreno será de 7.165 metros quadrados, ok? Bom, se você fez, então, por aquela outra forma, por essa segunda possibilidade, você vai verificar que você vai chegar ao mesmo resultado, tá? Ao mesmo resultado. Então, aqui você vai fazer 103 vezes 21, tá? E aqui, como que eu faço para descobrir esse ladinho aqui, ó, esse comprimento? Basta fazer 82 menos 21. Quanto que é 82 menos 21? 61. Então, aqui você faria 61 vezes 82 para descobrir o valor dessa área aqui. Quando você somar o valor dessas duas áreas, ela tem que dar também o mesmo resultado total que nós encontramos. 7.165 metros quadrados. Tudo bem? Vamos agora, então, para o praticando 2. Olha que legal! Esse praticando 2 é um exercício, tá? Que caiu uma prova Paraná de 2020. Só que ele foi adaptado aqui para vocês, ok? Então, prestem atenção. André fez um desenho e pretende reproduzi-lo em cartolina. Esse desenho está representado em cinza na malha quadriculada representada adiante. Quanto deverá ter de área, no mínimo, a cartolina em que será reproduzido o desenho de André? Vamos observar o desenho, então? Ó, esse desenho aqui cinza é o desenho que o André precisa fazer com a cartolina, tá bom? A pergunta é, quanto de cartolina, qual é a quantidade mínima de cartolina que o André precisa para poder fazer essa figura, tá? Então, com a ajuda da decomposição de figuras, vocês vão resolver esse exercício e, na sequência, a professora volta para fazer a correção com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, primeiro passo nesse exercício é fazermos a decomposição. Olha só, lembrando que há mais de uma possibilidade de decomposição nesta figura, ok? Então, a professora fez a decomposição e a figura ficou equivalente à área de 2 quadrados mais a área de um retângulo, tá? Vamos lá, então. Eu chamei essa primeira figura de figura 1, tá? A figura 1 é um quadrado, porque ó, eu tenho 3 quadradinhos aqui neste lado e 3 quadradinhos aqui também neste lado. Então, se os lados são iguais, tá? Significa que se trata de um quadrado. Então, a figura 1, eu vou fazer aqui 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado, que equivale a 9 centímetros quadrados. Então, só essa figurinha 1 vale 9 centímetros quadrados, tudo bem? E a figura 2? A figura 2, ela é uma figura retangular. Então, vamos descobrir qual é o valor da base? Vamos contar quantos quadradinhos nós temos aqui? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ela tem 12 de base. E quanto que ela tem de altura? Ela tem 3 de altura. Portanto, para eu calcular a área deste retângulo, basta eu fazer 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36 centímetros quadrados. Então, vamos lá. A gente tem 9 dessa primeira figura, mais 36 da segunda figura. E essa figura aqui, hein? Ela lembra o quê? Muito bem, ela lembra um quadrado. Então, não é um quadrado igual esse primeiro quadrado? O que vocês acham? Eles são iguais? São iguais, né, pessoal? Então, ele também vai ter 9 centímetros quadrados, ok? Agora, nós fazemos a soma dessas 3 figuras. 9 do primeiro quadrado, mais 36 do retângulo, mais 9 do segundo quadrado. Fazendo a soma, nós chegamos à conclusão de que o André ele vai precisar de 50 centímetros quadrados de cartolina para poder fazer essa imagem. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham acertado, hein? Então, pessoal, nesta aula, nós falamos aí sobre o conceito de área como uma medida de superfície, resolvemos vários problemas envolvendo o conceito de área e ainda calculando a decomposição e a composição de figuras. Apenas lembrando, pessoal, que a decomposição e a composição, ela pode ser feita de formas diferentes, ok? Só lembrando, vocês ainda poderiam, tá? Fazer um cortezinho aqui, ó, tá? Transformar essa figura em 4, por exemplo, quadrados e um retângulo. Também estaria correta essa forma de resolver o praticando 2, ok? Então, é sempre interessante vocês tentarem refazer esse exercício com outras possibilidades, com outras formas de decomposição, tá? E ficarem aí bem atentos a esses outros formatos, ok? Portanto, nós falamos aqui sobre a área como medida de superfície, falamos ainda sobre a resolução de problemas, envolvendo o cálculo da medida de área por decomposição e composição de figuras. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!